histórico no combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro. O batalhão de choque acabou de prender o NEM, o chefe do tráfico de drogas do Morro da Rocinha. O cara aí tá preso. Entendeu, jogador? Não. Inicialmente foi no século XVIII, XIX, foi uma fazenda de gado. Dessa fazenda existem fotografias antigas, mas a única lembrança que você tem hoje é o Largo do Boiadeiro e o Caminho do Boiadeiro. No final do século XIX, essa fazenda já tinha desaparecido e no lugar tinham surgido várias chácaras. Eles plantavam hortaliças, frutas, legumes ali. E quando foi criada a Feira Livre da Gávea, em 1922, eles passaram a vender tudo ali. E a população da Gávea ficou impressionada com a qualidade maravilhosa dos produtos e perguntava de onde é que vem isso. E aí todo mundo falou, vem lá da minha rocinha, vem lá da minha rocinha, vem lá da minha rocinha. Ainda era mato a rocinha. Aqui passava boiada, cavalaria, tinha corrida. A Rocinha sempre despertou paixões. Nos anos 30, o morro era cortado por uma pista de automobilismo que atraía pilotos de vários países. A corrida das lendárias baratinhas era uma aventura no coração da Mata Atlântica. O maior desafio para as feras do volante estava na curva do S, na época mais perigosa do mundo. Sair vivo dela já representava uma grande vitória. Na década de 30, com a crise do café, começam a ocorrer as primeiras invasões, os primeiros barracos de madeira, de pau a pique. Eram na parte baixa, não era no morro. Aliás, toda a comunidade normalmente começa de baixo para cima, ela vai subindo aos poucos. Relacionando a Rocinha com outras favelas da Zona Sul que foram transferidas, que eram favelas que marcavam o território, como na Catacumba, na Praia do Pinto, favelas que foram removidas ao longo dos anos 60, por exemplo, só que a Rocinha ficou, né? Então, como é que a gente compararia aí a história da Rocinha com a história dessas outras favelas? É interessante que a Rocinha estava com data marcada para ser extinta, né? O antigo governador da Guanabara, Carlos Lacerda, ele criou a Cidade de Deus, ele queria levar o pessoal da Rocinha para lá. Mas o mandato dele acabou e logo depois houve uma chuvarada na cidade, em 1966. Este filme de 1966 dá uma ideia do que foi a enchente do Rio de Janeiro naquele ano. Deixou milhares de desabrigados, então o governador da época, Negrão de Lima, botou os desabrigados na Cidade de Deus e o plano de remoção da Rocinha acabou sendo esquecido. A Rocinha teve todos os moradores retirados. Ali houve muitos desabamentos com mortos e feridos. E na época a Rocinha tinha menos de 10 mil habitantes, era uma coisa relativamente fácil. O senhor sabe que está se falando em remoção da Rocinha? Isso é conversa há 30 anos atrás. E é a mesma conversa de sempre. O governo não tem poder de tirar isso aqui agora. Eu sou um ex-favelado. Tive uma favela há muitos anos aí, cheguei em 59 aqui, passaram 15 anos falando nisso. E já falava mais de 30, que eu nem estava aqui ainda. E a conversa é melhorar, não melhorou nada. Tirou de um lugar para botar no outro e complica a situação cada vez mais. Acha que o pobre não pode ficar num lugar bom? E a tristeza que eu acho é de levar a gente para longe, porque eu não gostaria de ir para Paciência. O método de remoção à época era completamente selvagem, né? Pegavam os favelados e jogavam na Zona Oeste, sem transporte, sem trabalho, sem nada. Você pegava um problema e criava outro na Zona Oeste. A Zona Oeste do Rio de Janeiro tem a maior população removida do mundo. São mais de 1 milhão de habitantes removidos. Então nós alarmar que vamos sair. Nós temos que pedir ao governo urbanização. Aqui é uma Zona Sul escondida. O que aconteceu? O turista chegava. A primeira coisa que ele tinha que ver logo o que era. Era a favela. Quanto é um aluguel de uma casa montada aqui na cidade? Nós temos quartos aqui
nessa baixada, alugado 300, 400, 500 contos. Quando uma casa do BNH, em Cordovil, em Cidade de Deus, muitas vezes o aluguel dessas casas, uma mensalidade é menos do que o aluguel de um quarto na Rocinha. Havia oferta de trabalho, aqui era a capital da República, Copacabana, Ipanema, Leblon crescendo, prédios surgindo em todos os cantos, a época áurea de Copacabana, época famosa de Ipanema, os anos 50, os anos 60. Então precisava de gente na construção civil e na oferta de serviços. Faço casa para todo mundo, vai ser bacana, para todo mundo, para general, para embaixador, todo mundo, e não tem uma casa. Não posso comprar. Sei fazer, mas não posso, não tenho dinheiro para construir. E nós temos dentro de favela, numa condição latente, uma mão de obra especializada que tem aqui na Zona Sul, residindo na Rocinha. Verdadeiros homens pujantes. Para isso vemos aqui na Zona Sul as construções civis, os grandes edifícios. Isso é feito, passa pela mão de operários, de trabalhadores. E isso é uma pujança à arquitetura brasileira. E muitos mestres dessas obras são favelados. Geralmente os morros do Rio são de fácil ocupação, porque eles não são construídos, haja vista que o solo é instável para a construção de grandes empreendimentos, mas para barraco não tem grandes problemas, né? Então eles se ocupam esses lugares com relativa facilidade. Nós contribuímos para a segurança da nação quando as nossas residências não estão seguras dentro dessa mesma nação. A Rocinha é uma favela que tem algumas peculiaridades, né? O tráfico lá também. E o movimento do crime lá começa praticamente na década de 60, depois da explosão da primeira grande leva de migrantes, na década de 50. Mas antes era um crime pequeno, né? Era o bandido, o assaltante. A partir da década de 70 começa o tráfico, né? Não é o tráfico como era hoje, era armado de revólver calibre 38. A PM afirma que a Rocinha é uma favela de baixo índice de criminalidade. E por isso as batidas à procura de criminosos são poucas. Nos anos 80, com a penetração do tráfico, é que entra o estigma da violência. Em 1º de junho de 1988, a polícia ocupou a maior favela do Rio de Janeiro, a Rocinha, gerando um grande tiroteio com os traficantes. O alvo era o chefe que tinha o controle do tráfico de drogas na favela, Robson e mais 2 comparsas. Aqui, Denis Leandro da Silva montou uma grande rede de tráfico de drogas. Nos últimos anos, a polícia tentou subir o morro várias vezes para prender o traficante. E sempre que tentou, foi recebida a bala. Denis é acusado da morte de 5 policiais. Mas há algum tempo, Denis não morava na Rocinha. Ele tinha muito dinheiro e com frequência mudava de endereço. A primeira pista que a polícia teve para chegar até o traficante foi este hotel-residência na Barra da Tijuca. Denis ocupava um apartamento aqui. Quando a polícia chegou aqui, Denis já havia saído. Ele alugou uma cobertura neste prédio, também na Barra da Tijuca. O preço não foi problema para um homem que passou 6 meses na Europa no ano passado. Qual a sugestão que a senhora dá para acabar com a criminalidade? Dar serviço. Não questionar aqui. Hein? Dar serviço, tem muita gente desempregado, tá? Qual a sugestão que você dá para baixar o índice de criminalidade? É o governo abrir campo de trabalho para o povo trabalhar, porque o desemprego está muito grande aqui no Rio de Janeiro. A maioria, para diminuir o crime, a criminalidade, tem que o governador abrir campo de trabalho para o pessoal trabalhar. Era uma época de crise aqui no Brasil, nós estávamos em recessão financeira, muita gente na miséria,
desemprego elevado, então isso facilitou, como também uma certa inércia de órgãos oficiais, facilitou a penetração do tráfico nessas comunidades. Tinha que melhorar o policiamento, né? Nas ruas, nos bairros, é o que eu acho. Esse momento, né, que eu vivi muito bem, eu senti na pele, fui professor de lá, na Rocinha, é impressionante, porque eu como professor, eu andava pelas vielas, passava um traficante, todo mundo tinha que cumprimentar o cidadão, né? E dava para perceber que era um traficante, não porque ele usasse alguma placa, mas porque estava muito bem armado, com fuzis assim, AR-15, M16, AK-47. E ele geralmente, o tráfico ocupava a parte alta da Rocinha. E eles faziam o que queriam e bem entendiam. Estamos numa festa de aniversário de crianças. Crianças pobres, festa rica. Um bolo gigante. O sinal de que o aniversário tem o apoio de um grupo poderoso na Rocinha. A faixa confirma. O dinheiro vem dos amigos dos amigos. Os traficantes do morro. No final da festa, a tradição. Queima de fogos. Quem não lembra desta cena? 1989. Nunca o poder das drogas demonstrou tanta força na favela. Estes homens estão protestando, com armas pesadas, contra a polícia que matou um de seus líderes. Este é um capítulo da história que a Rocinha quer esquecer. Mas os sucessores ainda estão lá, em todos os lugares. Há sinais dos chamados amigos dos amigos. Eu fiz o projeto Rondon na Rocinha em 79, como estudante universitário, quando você não via nenhum bandido armado. Você sabia que tinha um bandido, as pessoas que trabalhavam com a gente falavam para tomarmos cuidados, isso em 79. Menos de 10 anos depois, em 88, eu morei uma semana na favela da Rocinha para fazer uma reportagem grande, e onde eu escapei de ser morto, inclusive, pelo tráfico, lá num tiroteio. Em que condições você foi morar lá? Você dizia que era o quê? Eu disse que era repórter, né? Eu me apresentei como repórter porque eu temia que esse tipo de infiltração acabasse resultando contra mim mesmo. Por isso que eu perguntei. Não, eu joguei franco com os líderes comunitários. Naquela época, na década de 80, final da década de 80, eu acredito que os moradores, eles tinham uma relação muito forte. Muitos moradores tinham vínculos muito fortes, porque os traficantes tinham nascido lá. Então tinha um afeto muito grande, os nomezinhos, né, sempre apelidos, sempre no diminutivo, o fulaninho, o Paulinho, o Zezinho. Apelidos até meio estranhos, não combina muito com a força exercida. Porque mostra justamente essa coisa afetiva, esse vínculo afetivo. Né? Só que isso aos poucos foi terminando também, com o crescimento das facções. Os PMs buscaram proteção entre os carros estacionados, mas os traficantes botaram fogo em vários carros para dificultar a ação da polícia. A galeria sentido São Conrado do túnel Zuzu Ângel foi fechada pelos policiais. Passageiros de vários ônibus ficaram presos dentro do túnel. Os PMs subiram o morro, mas os traficantes conseguiram escapar. A partir da década de 90, esse tráfico ele começa a sofrer a presença permanente da polícia. A polícia começa a ser um pouco aliada e dando proteção a esse tráfico. Isso nos anos 90. 90, isso aumenta bastante. Historicamente, a polícia sempre acompanhou esse movimento, né? Sempre houve policiais corruptos associados ao crime. Mas na década de 90, eu tenho a impressão que isso aumentou muito. 70 soldados entraram na favela sem encontrar resistência. Os traficantes da parte baixa do morro fugiram assim que a polícia chegou. Os policiais se instalaram em pontos estratégicos, bloquearam acessos e saídas da favela. Pelo alto-falante, o locutor da Rádio Rocinha pedia que os comerciantes fechassem as lojas mais cedo.
Na rua principal, que corta toda a favela, os policiais pararam o trânsito para revistar ônibus e carros particulares. Quem visita qualquer comunidade, não só a Rocinha, a primeira coisa que percebe é a ausência do Estado. Mau cheiro, sujeira, doença. Mesmo quem madruga na fila, nem sempre consegue a ficha para consultar um médico. O desenho da arquitetura da Rocinha é o resultado do aproveitamento dos espaços que são mínimos para se morar. Este morador, por exemplo, numa tentativa de ganhar um pouco mais de conforto, teve que avançar com a casa em direção à rua. O resultado é que o poste de luz ficou aqui dentro da varanda. Escadas que nos levam a lugar nenhum. Umidade, paredes escuras. Onde tudo isso começa? Onde está o alicerce desse imenso paredão de casas coladas? Por falta de espaço, viver no morro às vezes significa descer abaixo do chão, descobrir os caminhos do subterrâneo. Na Rocinha, quem sobe na vida, desce o morro. Quem sobe o morro está fugindo dos preços altos. Aí eu não consigo pagar aluguel. Aí consegui um terreno aqui em cima, consegui fazer minha casa, é mais barato. Mas subir também tem seu preço. A gente tem que arrumar o dinheiro para comprar, a mesma quantidade tem que arrumar o dinheiro para subir. E ribanceira, e pirambeira, e morrendo e vivendo, a Rocinha cresceu desse jeito. Para o alto, para baixo, no aperto. De repente, um fogão no meio do caminho. Uma cozinha em plena rua. Rua! A primeira coisa que aprendemos aqui foi andar em fila e calcular cada passo, experimentando os estreitos limites entre mão e contramão, dentro e fora, subir e descer. Nós vamos ver um outro movimento que acontece em 2005, que é quando a Rocinha é dividida em duas facções. A maior facção, que historicamente acompanha o movimento do crime organizado, e a segunda, que acabou tomando poder e ficando lá até hoje. Com 60 mil metros quadrados, localizada num dos pontos mais valorizados da Zona Sul, a Rocinha se transformou num dos pontos principais de venda de drogas do Rio. Gerações de bandidos se sucederam no comando do tráfico. Denis, Brasileirinho, Lulu, Dudu, Bentivi. Nem ficou cerca de 6 anos no comando da facção. Além de ser um posto estratégico para a distribuição de drogas, a Rocinha também era local de refino de cocaína. O último laboratório, descoberto pela polícia em abril deste ano, chamou a atenção pela estrutura do local. Várias vezes, tiroteios deixaram moradores em pânico. Um dos episódios mais marcantes aconteceu no ano passado. Nem e o bando voltavam de uma festa no Vidigal e em São Conrado entraram em conflito com policiais. 10 bandidos invadiram e fizeram 35 reféns num hotel de luxo. O medo é uma coisa permanente em quem vive numa comunidade dessa dominada tanto pelo tráfico como pela milícia, né? Não importa quem esteja no comando, é o poder das armas e prevalece sempre a lei do silêncio. Nesse processo que a gente está vivendo agora, especificamente da pacificação de favelas, hoje os moradores ainda podem respirar um pouco mais, falar alguma coisa em áreas que foram pacificadas, mas logo no início que começou esse processo, em 2009, eles não falavam nada, porque até eles desconfiavam, será que isso vai dar certo mesmo? Claro. Semana que vem o traficante volta. Trás, volta e eu continuo morando aqui, eu continuo morando aqui. Quando eu fiz a matéria na Rocinha, era assim mesmo, eu pedia a eles, eu queria chegar até o tráfico, eles falavam assim, ó, não sei, tá difícil a gente levar você lá e tal, tipo assim, se vira, porque depois eu ia embora da comunidade com a matéria, e eles iam ficar lá. Hoje a Rocinha é uma verdadeira cidade, com 7 bairros, prédios de até 11 andares, ruas com comércio bastante ativo, com confeitarias, restaurantes, de modo que é uma cidade dentro do Rio de Janeiro. A expansão foi deixada ao léu. Nós tivemos administradores públicos que até estimularam o crescimento da Rocinha. Em época recente, teve um administrador que disse, eu prefiro ver os prédios crescendo na Rocinha do que na orla de Copacabana e Ipanema. Então, você não pode deixar isso. Você tem uma área de reserva florestal ali da Mata Atlântica, você tem a Floresta da Tijuca, o Parque Nacional da Tijuca, e temos que evitar que essa área seja devastada. Agora há uma grande expectativa com a saída desse grupo
a população vai poder muito mais ser ouvida e atendida pelos serviços públicos, né, que praticamente se mantiveram à parte da Rocinha. Então, você tem uma ideia, você tem dentro da Rocinha 2 escolas públicas. Uma delas construída na época do antigo estado da Guanabara. E sem essa filosofia de se trabalhar, não seria possível fazer o que se fez hoje, efetivamente entregando áreas que há 30 ou 40 anos estavam na mão de um comando, de um império paralelo. Quero registrar aqui publicamente meus mais sinceros votos de agradecimento a essas instituições que hoje sedimentam uma filosofia de trabalho, e digo aos senhores que este é o nosso trunfo. Ação combinada e quebra do paradigma territorial. Rio, 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 Rio pra não chorar. Pra quem não sabe, sorriu a cantar. Sou do Flamengo, sou ali em Botafogo, sou da casquinha do ovo, e essas flores na Rocinha eu vou plantar. Quem olha minha barraca no morro de Santa Marta quer morar. Se tenho fome, como logo pão de açúcar, burro no topo da urca. Se quero abraço, tem Cristo pra me abraçar. Tamborim pra titarol, escolados pelo sol. Rio e morro de amar. Rio, 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 Rio pra não chorar. Pra quem não sabe, sorriu a cantar.